18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Agora são 6 horas em ponto em Manaus, juntos em mais uma edição do 18 horas. Eu, você e ela, Karime Leão. Carlão, muito boa noite. Boa noite para você também, sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até às 7 da noite aqui no 18 horas. Um salve especial para quem nos acompanha também nas redes sociais, no @18horasnews. Boa noite, gente. Ainda lembrando você, querido ouvinte, hein, para interagir aí conosco, com a gente aqui no programa 18 horas, é só mandar uma mensagem de texto pelo WhatsApp, Karime, que é o 994887592. Pode mandar mensagem de voz também, né, Carlão? Sim. Interagindo, comentando uma matéria, uma reportagem, dando a sua opinião. A gente quer saber exato o que você pensa, ok? Super bem-vindo. Então anota aí, 994887592. Vamos começar o programa 18 horas de hoje dando os destaques do dia. Ministro anuncia 244 milhões de reais no Amazonas para obras da educação básica inacabada. Polícia Federal aponta vingança de policiais militares no massacre do Rio Abacaxis, no interior do Amazonas. Prefeitura vai abrir mais 4 novos lotes de ingressos nos próximos dias para o Sou Manaus Passo a Passo. Marinha suspende a navegação noturna em rios do Amazonas por causa da estiagem. Agora 6 horas 2 minutos, sejam bem-vindos em 100,7, o melhor mix do Brasil, no ar, mais uma edição do 18 horas. Você conferindo os destaques do dia a partir de agora até às 7 da noite. Vamos juntos. Hoje é terça-feira, 22 de agosto de 2023. 18 horas. Quem está em Manaus é o ministro da Educação, Camilo Santana. Ele está aqui para lançar 3 novos programas do governo Lula. A retomada das obras de creches e escolas, o pacto pela alfabetização e a ampliação das escolas em tempo integral, Karime. Exatamente, Carlão. Essa retomada de obras na educação que foram paralisadas durante o governo Bolsonaro exige investimentos da ordem de 244 milhões de reais aos cofres públicos. Isso segundo a estimativa do Ministério da Educação. Olha, Karime, aqui em Manaus são cerca de 190 obras em escolas e creches que foram paralisadas e que agora podem ser retomadas. E quem acompanhou o lançamento desses 3 programas hoje foi o repórter André Meirelles. Ele está aqui ao vivo com a gente. Tem mais informações a respeito do assunto. André, então, de imediato aí estamos falando de 55 obras aqui no Amazonas que devem ser retomadas, não é? Boa noite, André. Muito boa noite, Karime. Boa noite também, Carlão, e todos que nos acompanham. Olha só, segundo o Ministério, até agora são 55 obras que já estão com interesse para serem retomadas, isso dentro da proposta do governo federal. Para retomar obras na educação, os prefeitos, eles devem primeiro aí assinar a adesão junto ao Ministério da Educação. Eles têm esse prazo aí até o dia 10 de setembro. Olha, sobre os prefeitos, inclusive o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que ele esteve presente na solenidade, ele disse ao ministro que aguarda os recursos para investir na escola. Vamos conferir. Portanto, essas ações, ministro, fazem com que nós possamos, o Amazonas possa prospectar dias melhores, que esses investimentos cheguem, que esses recursos cheguem, para que nós, prefeitos, junto com as secretárias e secretários de educação, possamos chegar na ponta e fazer desses alunos, dessas crianças, os melhores alunos do estado do Amazonas e também dos nossos municípios, para que nós possamos alçar voos maiores a nível nacional e assim sermos reconhecidos como um estado e os municípios, assim também como a nação que investe em educação. Muito obrigado por sua presença, nós estimamos pela sua presença e te desejamos êxito e sucesso na sua estada à frente da educação do Brasil. Muito obrigado, ministro. 18 horas. A gente ouviu a fala do prefeito de Manaus, Davi Almeida, que ele foi um dos primeiros a falar ali durante esse evento que ocorreu hoje aqui em Manaus. E também o senador Omar Aziz esteve ali, inclusive
ele realizou um apelo pela criação de mais universidades federais no interior do Amazonas e também falou sobre a saúde. E o pedido foi feito durante o evento de hoje, que formalizou a adesão do governo federal à retomada de obras na educação básicas paralisadas aqui no estado. O senador destacou a importância de expandir o acesso ao ensino superior para as regiões mais distantes aqui da capital do Amazonas. Ele falou aí sobre a igualdade de oportunidades para os jovens amazonenses. Ainda, segundo o senador, a falta de mais universidades e instituições federais no interior dificulta o acesso a um ensino de qualidade e limita também as chances de desenvolvimento acadêmico e profissionais dos estudantes, que muitas das vezes precisam sair das cidades para fazer um curso superior. E também ele falou ali sobre a situação de que muitos precisam também de atendimento e assistência médica. Vamos ouvir agora a fala do senador Omar Aziz. Eu queria colocar 2 pontos aqui. Essa questão do ensino médio relacionado ao centro de mídias, que eu queria que o senhor olhasse com carinho. E uma outra questão, ministro, é a questão da uma universidade em alguns municípios, em alguns polos, financiados pelo Ministério da Educação, que é na área de saúde. Nós temos muita dificuldade de levar médicos para o interior. Quando se acabou o programa Mais Médicos, nós sofremos muito, como o Ceará sofreu, por falta de profissionais. E o maior problema que nós temos hoje não são as instalações hospitalares, porque todos os municípios têm um hospital do estado. O grande problema que nós temos hoje são profissionais nas diferentes áreas que poderiam ter. 18 horas. A gente ouviu a fala do senador Omar Aziz e sobre o pedido do senador, o ministro Camilo Santana, que é o ministro da Educação. Ele reconheceu as dificuldades da região na demanda por ensino superior aqui no Amazonas e ele se comprometeu a dialogar com a equipe de Ministério da Educação para buscar uma solução aí que atenda a população do Amazonas. Vamos também ouvir agora a fala do ministro da Educação, Camilo Santana. Pode ficar certo, nada nós vamos fazer sem dialogar e sem construir conjuntamente. E o Omar levantou uma questão importante que até o governador vinha no carro falando comigo, que é o ensino à distância. Nós temos que verificar realidades diferentes e pode ficar certo, governador, secretária, senador, que não haverá nenhum prejuízo para o estado do Amazonas em relação ao ensino à distância, pelas realidades e pelas especificidades que ele tem aqui no nosso estado. Bom, no mais, eu queria só agradecer o carinho, agradecer a receptividade. Estamos juntos, repito, educação é transformadora. Educação muda o futuro das pessoas. Eu quero aqui dizer que nós queremos estar juntos com o Estado, juntos com os municípios, junto com os professores, com os estudantes, para que a gente possa melhorar a qualidade da educação do nosso país. 18 horas. A gente ouviu a fala do ministro da Educação, Camilo Santana, que inclusive também falou aí que o governo federal tem 244 milhões e 200 mil reais para os municípios amazonenses. E também, inclusive, em mais uma fala que a gente vai ouvir agora, ele disse que deu apoio e que os prefeitos, os municípios podem procurar aí o ministro para investir aí nessa educação. Vamos ouvir. Então eu quero dizer que aos prefeitos e prefeitas que as portas do MEC estão abertas para todos os prefeitos, todas as prefeitas, todos os governadores desse país, para que a gente possa construir juntos as políticas que eu vim aqui apresentar e reforçar com o governador Wilson e os prefeitos aqui presentes. Primeiro, nós fizemos a atualização e reajuste da alimentação escolar, porque infelizmente ainda no Brasil muitas realidades, a única boa alimentação de algumas crianças nesse país ainda é quando ela vai à escola. Portanto, nós temos que garantir condições de ofertar uma boa alimentação para as crianças, para esses jovens das escolas brasileiras. Portanto, reajustando, porque há 6 anos nós não tínhamos reajuste da alimentação escolar por parte do governo federal. O presidente Lula me colocou essa missão desde fevereiro. Nós já repassamos com reajuste 1,5 bilhão a mais de recursos, chegamos a 39%
do reajuste da alimentação escolar para as escolas públicas desse país. 18 horas. Ouvimos a fala aí do ministro da Educação, Camilo Santana, e também quem falou durante esse evento hoje para o lançamento do Amazonas Mais Alfabetizado foi o governador do Amazonas, Wilson Lima, que disse que o programa é para reforçar a qualidade de processo de alfabetização de crianças até o final do segundo ano do ensino fundamental e, segundo ele, esse programa vai beneficiar cerca de 360 mil alunos. Vamos ouvir a fala do governador Wilson Lima. Hoje, nós estamos assumindo aqui o compromisso com a alfabetização. 100% do estado do Amazonas, como o senhor bem reconheceu, já aderiu ao Pacto pela Alfabetização. E com relação às obras, nós temos algumas dificuldades que são dificuldades técnicas nas prefeituras do interior. A gente tem dificuldades com conectividade. A maioria dos municípios não tem acesso à internet. O que nós estamos fazendo, ministro? Nós montamos uma equipe técnica na Secretaria de Educação, estamos chamando todos os técnicos para que 100% das obras que estão paradas no estado do Amazonas sinalize que querem que elas sejam retomadas. E a gente vai fazer, eu vou fazer isso pessoalmente com qualquer prefeito ou qualquer lugar que a gente tiver dificuldade em fazer isso. Esse é um compromisso do estado do Amazonas. 18 horas. A gente ouviu a fala aí do governador do estado, Wilson Lima, que esteve ali na presença do ministro da Educação, Camilo Santana, e de prefeitos e também representantes dos 62 municípios do estado hoje durante esse evento que aconteceu aqui em Manaus, Amazonas. Agora resta aí aguardar para ver onde vai ser investido todos esses milhões aí. Não é pouco não, né, André? Obrigada pelas informações. O ministro, ele também disse que novas obras voltadas para a educação básica devem começar agora em setembro, mas que o Ministério da Educação vai priorizar aí concluir as construções que estavam paralisadas. Obrigada pelas informações, André Meirelles. Boa noite. Valeu, André. Agora 6h12, você é no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha só, a Polícia Federal concluiu que a morte de 8 pessoas em agosto de 2020 nas comunidades indígenas ribeirinhas do Rio Abacaxis, no Amazonas, foi uma ação de vingança de policiais militares pelo assassinato de 2 colegas. A informação é do jornal O Globo. Carlão, e a operação da Polícia Militar, organizada supostamente para prender o suspeito do crime contra policiais. Bom, entre os mortos estavam 2 irmãos indígenas Munducurus, que, de acordo com o inquérito, não tinham envolvimento com o caso. Olha só, a Polícia Federal apura agora se a ação tem relação com o garimpo ilegal. Vamos conferir mais informações na reportagem de Rodrigo Soares. A morte de 8 pessoas em agosto de 2020 nas comunidades indígenas e ribeirinhas do Rio Abacaxis, no interior do Amazonas, foi uma ação de vingança de policiais militares pelo assassinato de 2 colegas. A informação foi confirmada pela Polícia Federal. Entre os mortos na operação da Polícia Militar, organizada supostamente para prender o suspeito do crime contra os policiais, havia 2 irmãos indígenas sem evidências de envolvimento com o caso, segundo um inquérito que também apontou 2 desaparecidos. A Polícia Federal indiciou o secretário de Segurança Pública à época do massacre, Coronel Loismar Bonates, e o então comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, Coronel Ayrton Norte. Em nota, o advogado Demétrio Weio, que representa Bonates e Ayrton Norte, negou que os oficiais tenham cometido crimes. A Polícia Federal ainda tenta identificar todos os policiais executores, estimados em cerca de 130. Em 3 de agosto de 2020, de acordo com a investigação da Polícia Federal, um grupo de PMs sem farda, identificação ou mandado voltou à área na mesma lancha usada pelo secretário e foi recebido a tiros pela população, o que levou à morte dos 2 agentes. A PF reuniu mensagens dos moradores que narravam a invasão dos PMs. O relatório da PF descreve torturas e ameaças, assim como relatou na época o procurador da República do Amazonas, Fernando Merloto. E já nos dias seguintes que chegam lá, já no dia 4 da tarde, a gente recebe já as primeiras notícias de torturas que estariam ocorrendo lá na região. No dia 5 já recebemos novos relatos de violações, de desaparecimento de ribeirinhos, né? E aí vai sendo um crescente, né? O corpo de um dos indígenas mortos foi achado decapitado. Além disso,
3 pessoas de uma mesma família ribeirinha tiveram os corpos jogados no rio, perto de uma área indígena. Conforme a Polícia Federal, houve uma constante tentativa de ocultação e destruição de provas. A Polícia Federal destaca que após várias incursões na floresta, foi concluído que o suposto traficante Bacurau não era um mega traficante de drogas, como descrito pela PM à época. Rodrigo Soares para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Legal, em 6 horas e 15 minutos, você era o melhor mix do Brasil e os destaques do dia. Mais uma edição do 18 Horas. Olha só, o médico Renato Moraes da Silva, de 35 anos, foi vítima de um atentado hoje de manhã na rua Rio Purus, no conjunto Vieira Alves, zona centro-sul de Manaus. O carro em que ele estava foi alvejado por pelo menos 7 tiros na porta do motorista, alguns direcionados ao rosto da vítima. Renato foi baleado e passou por uma cirurgia no Hospital Pronto Socorro 28 de agosto para a retirada da bala. Ele foi transferido, Carlão, para um hospital privado depois dessa cirurgia. No momento, o estado de saúde dele é considerado estável. A equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica fez a perícia técnica no local do crime. Mas até o momento não há nenhuma informação sobre quem foi o autor deste crime e o motivo. 18 Horas. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas divulgou um alerta sobre a síndrome mão-pé-boca. A doença viral que afeta principalmente as crianças causa febre alta, Karine. E aqui em Manaus, os hospitais estão registrando uma alta para os atendimentos relacionados à doença, que é altamente contagiosa. Vamos às informações agora com Nathalie Moraes. A Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas divulgou um alerta sobre a síndrome mão-pé-boca. A doença é viral e afeta principalmente as crianças, causando febre alta. A síndrome é uma doença altamente contagiosa e a transmissão acontece principalmente pelo contato direto com secreções infectadas, como saliva, muco nasal e pelas fezes. Além disso, a contaminação também pode acontecer por meio de contato com objetos contaminados, como brinquedos, maçanetas e talheres. A enfermeira da Coordenação Nacional da Pastoral da Criança, Regina Rinaldim, explica que a doença pode ser transmitida mesmo antes do aparecimento dos sintomas. E as pessoas infectadas podem continuar a transmitir o vírus por até várias semanas após a recuperação. Enfermidade contagiosa causada pelo vírus Coxsackie. O nome da doença mão, pé, boca é justamente porque aparecem pequenas feridas nas mãos, nos pés e na boca. As lesões também podem dar na barriguinha, nas pernas, no bumbum. Os tipos de lesões aparecem inicialmente como manchinhas vermelhas, chamadas máculas. Depois elas podem evoluir para bolinhas ou vesículas, como se fosse uma afta na boca. Esse vírus é transmitido pelo contato com objetos ou por alimentos contaminados, pela saliva, pelas fezes. As crianças pegam muito fácil porque colocam objetos na boca. O tratamento é sintomático, envolvendo repouso, hidratação adequada e o uso de medicamentos para aliviar os sintomas. É importante ressaltar que não há remédio que elimine esse vírus. No serviço de saúde, para fazer o diagnóstico clínico, não precisa fazer exame de laboratório. Apenas o médico, olhando o quadro do paciente, consegue identificar a síndrome, porque é uma doença que não tem remédio. Os medicamentos receitados são para dores, febres, alguns dos sintomas da doença. É muito comum, além dessas lesões na boca da criança, ter dor e febre. Também mal-estar, dor de garganta, ficar salivando, não querer comer, pode gerar feridas até mesmo dentro da boca. Vale destacar que o acompanhamento e tratamento sintomático pode ser realizado em uma unidade básica de saúde. Porém, a febre alta leva muitos pais a procurarem os pronto-socorros ou unidades de pronto atendimento infantil. Mas a maioria dos casos podem ser tratados nesses locais com orientação médica e os medicamentos sintomáticos. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Às 6 horas e 20 minutos, olha só, atenção, hein? O quarto lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2023 vai estar disponível para consulta nesta quinta-feira, dia 24. Ok? É o quarto lote.
No Amazonas, mais 61 mil contribuintes estão inclusos aí nesse quarto lote, Karime Leão. Pois é, Carlão, e neste lote a Receita Federal vai pagar mais de 79 milhões de reais aos contribuintes aqui do estado. E o valor vai ser liberado no dia 31 de agosto. Agora, qual o melhor conselho do que fazer com esse dinheiro extra, gente? A repórter Odiné Araújo conta pra gente. A consulta individual aos valores do quarto lote a ser pago esse ano será aberta às 10 da manhã de quinta-feira, dia 24. No Amazonas, serão contemplados neste penúltimo lote 61.193 contribuintes que juntos receberão da Receita Federal mais de 79 milhões de reais de restituição do imposto de renda à pessoa física. O novo lote também contempla restituições residuais de exercícios anteriores. Para a professora do curso de Economia da Universidade Federal do Amazonas, Michele Aracati, o melhor investimento desse dinheiro extra é no pagamento de parcelas e boletos em atraso. A primeira coisa que o trabalhador precisa observar é se existe alguma necessidade de algum pagamento de alguma parcela em atraso, de quitar alguma dívida ou antecipar algumas parcelas. Então, isso seria uma prioridade. Um segundo ponto que eu destaco aqui é a necessidade de uma reserva de emergência. Então, a sociedade precisa ter em mente a necessidade de ter uma reserva de emergência, caso eu tenha aí, como o próprio nome diz, uma emergência de saúde ou algo que precisa ser aí disponibilizado para que a gente possa sair dessa situação. Ainda conforme a professora de Economia da UFAM, Michele Aracati, o valor recebido do imposto de renda também pode ser usado para investimentos, mas apenas se não houver contas em atraso. Terceiro momento, eu deixo aí como uma reflexão para um investimento. Então, se você já tem uma reserva de emergência, se você não tem nenhuma necessidade de um pagamento de uma dívida em atraso, guarda esse dinheiro para fazer um investimento. A gente precisa realmente começar a pensar no futuro. O dinheiro do quarto lote vai estar disponível no dia 31 de agosto. Os primeiros a receberem são idosos acima de 80 anos, quem tem alguma deficiência ou doença grave, quem trabalha no magistério e o contribuinte que optou por receber a restituição via Pix. Para saber se a restituição está disponível, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet www.gov.br/Receita Federal. Se identificar alguma pendência na declaração, o contribuinte pode retificar a declaração corrigindo as informações que porventura estejam erradas. Em todo o Brasil, serão contemplados neste quarto lote mais de 6 milhões de contribuintes que vão dividir o valor total de 7 bilhões e meio de reais. O último lote de restituição do Imposto de Renda 2023 sairá em 29 de setembro. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 23 minutos. Vamos saber como está o clima político lá em Brasília. Vamos conversar com o nosso correspondente, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Cadu, muito boa noite, Cadu. Então, a reunião da CPMI dos atos do dia 8 de janeiro foi cancelada. Qual o motivo, Cadu? Conta pra gente. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite, ouvintes do programa 18 horas. Karime, o tempo fechou na CPMI, viu? Sim. Antes que a reunião começasse hoje pela manhã, rolou uma briga generalizada entre os membros, viu? Por causa de uma divergência na pauta do dia. A relatora, a senadora Elisiane Gama, ela tentou incluir na pauta requerimentos que pedem a quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico do ex-presidente Jair Bolsonaro, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, do presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto, e da deputada Carla Zambelli. Aí, quem resolveu criar caso foi o deputado Marco Feliciano, que é do mesmo partido de Carla Zambelli. A briga ganhou proporções tão grandes, Karime, que o presidente da CPMI, o deputado Arthur Maia, perdeu o controle da situação e acabou decidindo cancelar a reunião de hoje. Hoje pela manhã todo mundo estava esperando alguma manifestação, alguma coisa, sabia da confusão que estava rolando na sala do presidente, esperaram alguma manifestação e no final aconteceu isso. Ele decidiu pelo cancelamento da reunião. Por quê? Porque não houve acordo, né? Claro, só houve briga, né?
A discussão sobre esses requerimentos deve ficar para a semana que vem. Na verdade, Karine, a oposição conseguiu o que queria, né? Que era retardar essa quebra de sigilo bancário, fiscal e telefônico dessas pessoas. Imagina, quebrar o sigilo telefônico de Carla Zambelli, meu Deus do céu, imagina o que pode ter lá naquele celular. E Karine, ainda falando em CPI, hoje todo mundo estava esperando o Ronaldinho Gaúcho, a CPI das pirâmides financeiras, né? Ele ia se defender das acusações de golpe no esquema de fraude com criptomoedas, usando a empresa dele, a Ronaldinho 18K. A Câmara dos Deputados, você devia ter visto, Karine, praticamente parou, fotógrafos de vários lugares, o pessoal da pauta esportiva veio para a Câmara, funcionários pararam para ver, segurança na porta da comissão, enfim, mas o que aconteceu? Ronaldinho Gaúcho não foi, ele deu pino, Karine. E aí os parlamentares ficaram indignados, eles retomaram a sessão, a reunião de hoje, aí aprovaram novamente o requerimento de convocação de Ronaldinho Gaúcho com a condução coercitiva, ou seja, ele vai ter que voltar, ele vai ter que ir, né, prestar depoimento nessa CPI sob escolta policial e sob risco de ser preso, caso não compareça novamente. Então a situação dele complicou, né? Mas o que chamou a atenção foi toda essa movimentação. Karine, Carlão, o bruxo deu um drible em todo mundo, na verdade, inclusive em mim, que eu tava doido para ver o cara. Karine, Carlão. É uma celebridade, né? Sempre bom estar perto, né? Reverenciar, né? Uma pena que nessas circunstâncias, né? Mas é um grande jogador. Mas é engraçado, o cara cheio da grana ainda se envolve. Bom, enfim, quem sempre... Cadu, olha só, o presidente Lula está em mais uma viagem aí. Agora ele está em Joanesburgo, na África do Sul. Você tem aí a agenda do presidente, alguns detalhes, Cadu? Carlão, o nosso presidente Luiz Inácio viajando da Silva, né? O homem aí resolveu aí governar pelo avião, né? O presidente Lula segue em agenda internacional, construindo a imagem de liderança da esquerda, né? É importante a gente observar esse ponto. O presidente Lula, à medida que a situação geopolítica está pendendo para que a direita assuma novos lugares, no caso da Argentina, no Equador, que está aí tem candidatos de centro-direita liderando, né? E tem também na Argentina esse candidato aí que provavelmente será eleito na Argentina, o candidato da extrema-direita. Lula está agora usando dessas viagens, desses discursos internacionais em Joanesburgo, na reunião do BRICS, para reforçar o discurso dele de esquerda, né? Inclusive hoje ele fez um discurso criticando os mais ricos, né? Falando que em defesa dos mais pobres. Então ele está fortalecendo todo esse discurso, mas tem uma questão que ele está querendo, que há um bastidor em todo esse contexto, o Carlão, que é justamente o que está acontecendo no país. A gente falou aqui no programa 18 horas que ele resolveu adiar a reforma ministerial para quando ele voltasse de Joanesburgo, né, da reunião voltasse da África, aliás. Quando ele voltasse, ele ia resolver tudo com relação à reforma ministerial, mas na verdade ele deixou o caminho aberto, deixou o espaço em branco, justamente para que os holofotes caiam sobre a CPMI, sobre as investigações em torno do ex-presidente Bolsonaro, de Mauro Cid, ou seja, ele optou em abrir espaço na mídia, no espaço nos noticiários, para a fritura de Jair Bolsonaro. Por isso que ele viajou e deixou a reforma ministerial para mais à frente, justamente para dar espaço a esse processo de fritura do líder da extrema-direita aqui no país. Agora, a gente fala que ele está viajando bastante, né? Inclusive, tem notícias hoje que saiu na mídia dizendo que ele vai dar uma parada só em outubro e novembro. Em setembro ele tem uma agenda, provavelmente no G20 da Índia, na Assembleia Geral da ONU em Nova York, né? Ele vai passar também por Cuba e pelo México e também pelos Estados Unidos. Aí depois, em outubro e novembro, ele provavelmente vai fazer uma parada, mas que realmente Lula, ele está dando espaço, ele está galgando espaço no cenário internacional com muitas viagens. Isso sim ele está fazendo, e tem muita gente criticando porque ele estaria governando dentro do avião. Carlão e Karine. E deixa brecha para crítica mesmo, né, Cadu? Cadu, agora
Agora conta pra gente que tem deputado colhendo assinaturas para criar aí uma CPI das empresas que oferecem pacotes de viagens, como a 123 Milhas. Conta pra gente, tem chance de acontecer essa CPI? É possível, sim. Tem um deputado muito forte, tem muita influência política aqui na Câmara dos Deputados, Karine. O nome dele é o deputado federal Duarte Júnior. Ele é do PSD do Maranhão. Ele é muito articulado, tem muita proximidade com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele é o autor de um requerimento que pede a instalação da CPI do turismo. Essa CPI do turismo quer investigar não só a 123 Milhas, né, esse escândalo que está acontecendo, quer investigar também a Herb, né, que também cancelou pacote de viagem alguns meses atrás, e a Booking também, que a Booking, ninguém estava falando dela, não tem nenhum esquema de golpe nos últimos tempos, mas entrou na roda aí, querem investigar todo mundo. Qual é o objetivo dessa CPI? É investigar que esquema é esse que eles estão vendendo pacotes, parece um over, né, eles estão vendendo mais do que deveriam e aí estão dando calote, estariam dando calote, né, no caso agora apareceu esse esquema da 123 Milhas. Então o deputado Duarte Júnior está coletando assinaturas, conseguiu bastante apoiamento e pela informação que eu coletei agora há pouco, falta muito pouco, para pelo menos mais 10 assinaturas de parlamentares para ele poder fechar esse pedido e entregar ao presidente Arthur Lira. O presidente Arthur Lira prometeu a ele que assim que ele cumprisse todos os requisitos de instalação, ele ia determinar a abertura dessa CPI. Seria mais uma CPI para investigar na Câmara dos Deputados, uma CPI aberta na Câmara dos Deputados. Mas é importante, né? Tem esse escândalo da 123 Milhas também está sendo investigado por essa CPI em que foi hoje, teria ido hoje o Ronaldinho Gaúcho, no caso a CPI das pirâmides financeiras. O presidente dessa CPI ele disse que vai investigar esse esquema da 123 Milhas. Então aqui no Congresso Nacional, Karine e Carlão, só se fala em 123 Milhas. Volto com vocês, gente. Obrigada pelas informações, Cadu. Boa noite, bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até mais. Até mais. Tchau, Cadu. 6h32, você era o melhor mix do Brasil. 18 horas. E daqui a pouco, aqui no 18 horas, Marinha suspende a navegação noturna em rios do Amazonas durante a estiagem. É o nosso assunto em instantes. Mix. Muito bem, 6h32 em Manaus e nós vamos conferir agora, hein, o tempo e a temperatura para amanhã, quarta-feira. Com você, Karine. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a previsão para amanhã é de sol e aumento de nuvens durante a manhã, com previsão de pancadas de chuva, gente. À tarde e à noite o tempo fica aberto. A mínima prevista é de 25 graus, a máxima pode chegar a 38 graus. A umidade relativa do ar fica entre 42% e 82%. E a onda de calor segue aqui em Manaus. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura aqui na cidade vai chegar perto aí dos 40 graus nos próximos dias, durante essa semana. Segundo o Climatempo, só Cuiabá supera Manaus no calor, com a previsão de chegar a 42 graus esta semana. Mix. Olha só, o nível do Rio Negro baixou mais 11 centímetros de ontem para hoje, deixando a marca no Porto de Manaus em 24 metros e 94 centímetros acima do nível do mar. Pois é, estiagem, né, Carlão? Daí a Marinha do Brasil suspendeu a navegação noturna em trechos críticos dos rios Amazonas e Solimões durante esse período aí da estiagem. A navegação fica restrita apenas de dia e quando a profundidade no local atinge aí uma altura que apresente segurança. A Marinha cita 2 pontos críticos no rio Amazonas, a passagem do Tabocal na região de Urucurituba e a foz do rio Madeira em Itacoatiara, no rio Solimões. A Marinha cobra especial atenção na enseada do rio Purus. Carlão, por quê? Porque esses pontos aí são conhecidos por empresas de navegação, porque todos os anos a estiagem ameaça a cabotagem, pois é necessário diminuir o volume de carga. A região sofre economicamente com a distribuição aí de produtos. Olha só, a seca dos rios nesta época do ano causa o surgimento de bancos de areia, que é perigoso. Troncos costumam se soltar do fundo e vão para a margem dos rios e representam aí riscos sérios à navegação. 6h34. 18 horas.
Olha só, hein? A partir de agora, agentes de trânsito da Prefeitura de Manaus vão ser treinados para fiscalizar documentação de veículos e de motoristas, Karime. Então, essas novas funções foram atribuídas por lei no dia 19 de junho de 2023, que alterou o Código de Trânsito Brasileiro. A ação permitiu aos municípios executar, atuar e aplicar as medidas administrativas previstas na legislação, notificando os infratores e arrecadando multas necessárias. O repórter André Meirelles explica mais sobre o assunto para a gente. O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana agora tem autoridade para abordar os motoristas solicitando a Carteira Nacional de Habilitação, o documento do veículo e realizando testes de bafômetro. A nova norma define algumas mudanças com o intuito de aumentar as fiscalizações realizadas pelos órgãos responsáveis pela segurança viária. Antes da alteração, com base na Lei nº 14.599, de 19 de junho de 2023, as infrações se referiam ao uso ou circulação das vias dentro da cidade, como, por exemplo, o avanço de sinal vermelho, conversão proibida ou bloqueio da via e estacionamento irregular. Com a aplicação das novas diretrizes, a fiscalização e a autuação se tornam ferramentas essenciais para garantir a ordem no trânsito, como explica Stanley Ventilari, diretor de operações de trânsito em Manaus. Agora, com a alteração do artigo 24, as prefeituras conseguirão fiscalizar toda e qualquer irregularidade que antes eram apenas de competência do governo do estado, através da Polícia Militar e através dos DETRANs. Então agora, os agentes de trânsito do município poderão fiscalizar também a documentação do veículo, se o licenciamento está ou não válido, bem como o CNH dos condutores, dentre outros, poderão até fazer o teste de alcoolemia utilizando o bafômetro. Então, essa adaptação e esse treinamento, os nossos agentes irão passar por tudo isso para que a gente consiga levar a fiscalização e ampliar a fiscalização para que a gente consiga ter uma segurança viária melhor. Aqueles que não apresentarem os documentos requeridos ou recusarem o teste poderão ser notificados imediatamente. Esta nova diretriz foi estabelecida pela Lei número 14.599, que promoveu alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Com isso, os municípios passaram a ter autonomia para realizar as infrações que eram aplicadas somente pelos órgãos executivos de trânsito, os DETRANs. André Meirelles para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 38 minutos em Manaus. Olha só, hein? O Amazonas vai passar a ter novos trechos de viagens e voos diretos para as regiões sudeste e norte do país, assim como para municípios do interior aqui do estado, além da ampliação das operações de cargas nacionais e internacionais, Karime. E essas novidades aí na malha aérea do estado foram anunciadas em coletiva de imprensa pelo vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, e representantes da Latam Linhas Aéreas. Com isso, o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes passa a ter voos diretos de Manaus para as cidades de São Paulo e Belém e uma nova rota com voo direto para o Rio de Janeiro. Olha só, além de trajetos para os municípios de Tefé, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos, a repórter Nathalie Moraes acompanhou a entrevista coletiva e traz os detalhes. Confira. O Amazonas, a partir do dia 2 de janeiro de 2024, contará com um novo voo direto para o Rio de Janeiro por 2 vezes na semana, saindo do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes às terças e sábados, com destino ao Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão. Os voos são operacionalizados pela Latam Airlines. A ampliação da malha aérea é resultado da política de incentivo do governo do Amazonas para empresas aéreas por meio da alteração da Lei 3.430, que fixa em 7% a base de cálculo do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre os combustíveis da aviação. A Latam ampliou também as ofertas de voos para a rota de Belém. A rota ganhará um novo voo sempre aos sábados. A rota de voos para São Paulo também foi ampliada para 4 voos diários saindo de Manaus com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos.
Todos esses anúncios foram feitos em coletiva de imprensa pelo vice-governador do Amazonas, Tadeu de Souza, e pelo diretor de operações da Latam no Brasil, Arley Menezes. Agradeço pessoalmente os esforços do governo estadual para a redução do ICMS sobre o combustível da aviação. Esse movimento foi fundamental para que a gente pudesse fazer esse anúncio hoje. Esse é um estado com enorme potencial turístico também e industrial, e por isso ele está no centro das nossas decisões. O presidente da Amazonas Tour, empresa estadual de turismo aqui do estado, Ian Ribeiro, revelou que essa medida vai trazer mais turistas para o nosso estado. Amplie-se sempre as malhas aéreas para que possamos trazer mais turistas para o Amazonas e fazer com que os amazonenses possam conhecer novos destinos. São Paulo é o maior emissor, Belém é o segundo. O Rio de Janeiro é porta de entrada para muitos turistas, sobretudo da Europa, para o nosso país. Com este voo do Rio de Janeiro para Manaus, possibilita uma facilidade muito maior, assim captando mais turistas que vão deixar muito mais renda aqui no nosso estado. A Latam começa a operar com voos para os municípios de Tefé, Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos já a partir do dia 1º de setembro deste ano. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, em Amazônia Legal Brasileira recebe a primeira edição da Semana de Regularização Fundiária. Além da emissão dos títulos de propriedade em nome dos ocupantes legítimos em áreas urbanas, também vai ter a titulação nas áreas rurais, garantindo assim o direito à terra aos agricultores familiares e comunidades tradicionais, Karine. Carlão, só que no Amazonas são pelo menos aí 1.000 títulos de terra. Vamos acompanhar os detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. A primeira edição da Semana Nacional de Regularização Fundiária na Amazônia Legal está sendo organizada pela Corregedoria Nacional de Justiça, em parceria com as Corregedorias de Justiça dos estados. A ação, também chamada de Semana do Solo Seguro, começa em 28 de agosto e encerra no dia 1º de setembro em todo o país. Está programada a entrega de ao menos 22.000 títulos de propriedades em áreas rurais e urbanas a famílias que vivem nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Somente no Amazonas, a previsão é entregar 1.000 títulos de terra. Segundo o Corregedor-Geral de Justiça do Amazonas, desembargador Jomar Fernandes, a regularização fundiária é um dos problemas históricos do estado. É possível nós irmos mais fundo no sentido de regularizar propriedades que estão à margem da lei, ou seja, regularizar aquelas propriedades cujos proprietários possuem títulos não registrados. O objetivo é justamente esse, é mostrar à população que só é dono quem registra. Quem tem título não registrado efetivamente não tem a propriedade. Mas para isso é preciso que nós, do poder público, mostremos e incentivemos, criando condições e facilidades para que o cidadão compareça aos cartórios e que possa efetivamente fazer a matrícula do seu imóvel para que ele possa sair com aquilo que a gente chama de certidão de nascimento da sua propriedade. A Semana Solo Seguro faz parte do Programa Permanente de Regularização Fundiária, instituído pela Corregedoria Nacional de Justiça. De acordo com o desembargador Jomar Fernandes, Corregedor-Geral de Justiça do Estado, a abertura da programação no Amazonas terá a presença do Corregedor Nacional de Justiça, ministro Luiz Felipe Salomão. Ele irá abrir essa semana, juntamente com todos os órgãos envolvidos, Governo do Estado, INCRA, SUFRAMA, para que nós chamemos atenção a esse tema e daí possamos, conjuntamente, fazer um ajuri em prol e em benefício da população amazonense, com o intuito de regularização de suas propriedades. Além da emissão dos títulos de propriedade em nome dos ocupantes legítimos em área urbana, a ação também prevê a identificação, delimitação e titulação nas áreas rurais, garantindo o direito à terra a agricultores familiares e comunidades tradicionais. A ação se repetirá anualmente na última semana do mês de agosto. Odiné Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Para 6h44, olha só, depois do site do Sou Manaus passar por instabilidade devido a grande número de acessos para o pré-cadastro,
virtual na noite desta segunda-feira, a Fundação Municipal de Cultura confirmou que vai abrir 4 novos lotes de ingressos nos próximos dias, hein, Karine? Pois é, Carlão, isso porque esse primeiro lote aí, com 30 mil ingressos, esgotou, gente, evaporou em pouquíssimo tempo. Bom, quem não garantiu as pulseiras nesse primeiro lote ainda pode tentar esta semana, como explica a repórter Nathalie Moraes. O diretor-presidente da Manaus Cult, Oswaldo Cardoso, afirmou que serão liberados mais 4 lotes de ingressos para acessar os 2 palcos principais do Som Manaus Passo a Passo 2023. Nesta segunda-feira, logo após a liberação, o site do festival passou por instabilidade devido a um grande número de acessos para o pré-cadastro virtual. Segundo o diretor-presidente da Manaus Cult, a equipe de tecnologia já trabalha no site. Ontem nós abrimos o primeiro lote para o controle de acesso aos palcos que estarão dentro do Porto de Manaus para o Som Manaus 2023. Tivemos 200 mil acessos simultâneos. Isso causou uma estabilidade no site, normal, isso faz parte, né? Mas isso já foi resolvido. Para os próximos lotes, estamos muito ansiosos por tudo que essa festa está gerando turisticamente, gerando no sentimento do manauara, que vai estar conosco, porque a festa só é completa se todos participarem. Então nós vamos estar liberando aí mais 4 lotes, só é acompanhar as redes sociais da Manaus Cult ou da Prefeitura de Manaus e lá tirar todas as dúvidas. As pulseiras deverão ser solicitadas previamente no portal oficial do evento, sommanauspassoapasso.com.br ou no site eventos.manaus.br. Segundo a Manaus Cult, as pulseiras têm códigos binários de resposta rápida que armazenarão os dados informados na hora do cadastro, além de terem um sistema antifraude. Destinadas apenas para acesso a 2 palcos de um total de 7 palcos, as pulseiras serão limitadas a 1 cadastro por pessoa física e serão trocadas por 1 quilo de alimento não perecível ou 30 garrafas PET, como explica o diretor-presidente da Manaus Cult. Nós colocamos a opção para 1 quilo de alimento não perecível. Na realidade, o marketing trabalhou a atenção do público para essa problemática dentro da nossa cidade, né? Nós tiramos 28 toneladas de lixo dos igarapés por dia e a gente conseguiu colocar isso nos assuntos mais falados dentro da nossa cidade e trouxemos o olhar, né, do manauara para essa questão ambiental. E a sustentabilidade é uma das temáticas do evento. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. Pessoal, vamos conferir agora os indicadores econômicos de hoje. O dólar fechou em queda de 0,76%, cotado a R$ 4,94. O euro também fechou o dia em queda de 1,22%, comercializado a R$ 5,35. O Bitcoin encerrou o dia desvalorizado em 1,63%, comercializado a R$ 128.492. E o Ibovespa encerrou a sessão em alta de 1,54% aos 116.191 pontos. Escuta esse levantamento: cerca de 9,5 bilhões de reais em dívidas foram negociados em um mês pelo programa Desenrola. Os dados são da Federação Brasileira de Bancos. Lembrando que a adesão ao programa segue até o dia 31 de dezembro. Manaus, 6 horas e 48 minutos. Vamos saber sobre os bastidores, né, Carlão? Sim. Da política local, da política amazonense, com ela. Estamos com ela, Cíntia Blink, nos estúdios. Cíntia, muito boa noite, Cíntia. Então, a queda na arrecadação está fazendo com que os prefeitos do interior cancelem aquelas festas e shows com atrações carérrimas, atrações nacionais com cachê caro, né, Cíntia? Conta mais pra gente. Boa noite. Boa noite, Karine. Boa noite, Carlão e todo mundo que tá com a gente na 100.7. Pois é, a gente já sabia que iam ter aí alguns impactos, né? Fundeb foi um deles que foi lembrado, mas isso deve ser um problema mais pra frente. Por enquanto, o que a gente tem é o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Souza, informando que vai suspender aí os eventos, os próximos eventos. Não vai ter a festa da laranja, esse é exatamente o nome? Só um momento. Bom, eu sei que são menos 9 milhões que deixou de arrecadar nos últimos 8 meses, é o que aponta o levantamento feito aí pela Prefeitura de Rio Preto da Eva e pela Associação Amazonense de Municípios. O prefeito deixou claro, ele fez um vídeo, né? Falou que recebeu aí 1 milhão
de reais pelo Ministério da Cultura para a contratação de artistas. Só que isso não seria o suficiente, porque além de contratar os artistas, é preciso ter uma estrutura para fazer aí todos os eventos e tudo mais. Então, o que ficou decidido é que os eventos serão suspensos. Vamos só lembrar que o prefeito Anderson Souza, ele é alvo, ele tem, durante a gestão dele na prefeitura de Rio Preto da Eva, alguns contratos foram suspeitos aí de irregularidades, né? Por exemplo, em abril de 2023, teve ali o desembolso de R$1.500.000 para a contratação de serviços de internet. Esse contrato, que foi com as empresas LSN Ferreira e Companhia Limitada, com essa empresa, ela ficou no alvo ali do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas e ainda está nesse processo. Então, só para a gente lembrar que essa preocupação em não fazer o uso do dinheiro, já que a arrecadação caiu, mas a gente tem que lembrar desse passado, que também talvez não seja assim de tanta responsabilidade com o dinheiro público, de acordo com suspeita do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Karime, Carlão. Cintia, olha só, como inclusive você até antecipou ontem, você já comentou esse assunto. A Procuradoria da Câmara Municipal deu parecer pelo arquivamento do pedido de impeachment contra o prefeito Davi Almeida, não foi isso, lembra? Foi isso. Vamos só lembrar então que esse pedido de impeachment, ele chega à Câmara, ele anda super rápido, né? Ele chega num dia, praticamente no dia seguinte já está aí na mão da Procuradoria, que na semana seguinte já deu o parecer, e agora ele morre muito rápido também, né? Andou rápido e morreu rápido, porque eu conversei com o presidente da Câmara Municipal de Manaus, vereador Caio André, ainda há pouco, e ele me disse que aceitou a recomendação da Procuradoria, que é pelo arquivamento do pedido, por conta da falta de documento de quem é o autor do pedido. Ele não apresentou nenhum documento, nenhum RG, nada disso. Ele indica, né, fala ali o número do CPF, mas ele não apresenta esses documentos, e isso é fundamental para que a denúncia ande dentro da Casa Legislativa. E o vereador disse que vai aceitar essa recomendação e que já encaminhou essa decisão dele para a diretoria legislativa, aceitando a recomendação da Procuradoria, ou seja, pelo arquivamento do pedido. Por outro lado, o autor do pedido também já mandou uma nota para a imprensa dizendo que ele não colocou ali os documentos dele por medo de algum tipo de represália, mas que ele está disposto a fazer essa correção. Ele poderia já ter feito a correção e dito, olha, já resolvi aqui, mas não foi o que fez. Então a gente continua acompanhando para saber se é isso mesmo, se ele vai apresentar os documentos, se essa história vai ter aí um segundo momento ou não. Karime, Carlão. Blink, agora conta pra gente o seguinte, que o clima entre o Coronel Menezes e o capitão Alberto Neto voltou a esquentar. O que foi que aconteceu agora? Pois é, o PL não tem muita união ali, né? Teve um momento que pareceu que a coisa ia realmente ficar por isso mesmo. Vamos lembrar, né? O Coronel Menezes chamou o deputado federal Alberto Neto de Judas por conta da votação na reforma tributária e tudo aquilo. E aí o que levou o deputado a denunciá-lo aí, porque ele estaria cometendo, traindo o próprio partido ao xingar, enfim, ao colega ali de partido. E aí se falou que, vamos colocar panos quentes, tá tudo certo, bobagem, menino, bora seguir aqui a vida, né? E se entendeu que esse era o resultado. Foi uma briguinha ali, mas estava tudo certo. Vamos lembrar também que pano de fundo disso é Coronel Menezes e Alberto Neto numa disputa interna para saber quem vai vir aí como candidato do PL a prefeito de Manaus em 2024. Mas esse racha aí dentro do PL tá longe de acabar, pelo que a gente tá vendo, porque a coisa virou judicial, né? Levaram aí pra justiça, mais precisamente o Coronel Menezes levou pra justiça numa ação de obrigação de não fazer. Por quê? O capitão Alberto Neto caminhou por fora ali e conseguiu abrir uma comissão de ética para caçar, sim, Coronel Menezes. E aí o Coronel Menezes fala que ele não foi comunicado de nada, que ele ficou sabendo ao ler um jornal e que isso não poderia ser feito dessa forma, por isso judicializou a coisa. Ele também falou que quem estaria presidindo aí essa comissão de ética seria o Costa e Silva, que já fez
áudios de WhatsApp contra Coronel Menezes. Então ele não é imparcial, né? Ele é parcial, ele tem um lado, portanto ele não poderia presidir aí a comissão de ética de acordo com Coronel Menezes. O que é curioso é que Costa e Silva já caminhou politicamente com o Coronel Menezes antes, viu? Ele foi candidato a vice quando o Coronel Menezes foi candidato ao Senado. Enfim, algo assim. Mas, enfim, ele caminhou junto com Menezes e agora ele é um inimigo. Enfim, a política tem dessas coisas. Eram amigos e, né? Mas, é assim, política. Por isso que eu digo pra gente não se apegar a um lado, porque daqui a pouco o mundo gira aí rapidinho e pra eles tá tudo certo e a gente fica como? Sem saber o que rolou. Bom, é isso. Mais informação eu trago amanhã pra você. Obrigada, Cíntia. Boa noite. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau. Valeu, Cíntia. Boa noite. Agora 6h55. Você no melhor mix do Brasil. 18 horas. Agora nós vamos conferir tempo e temperatura mais uma vez. Só que agora é para esta noite de terça-feira. Tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, não há previsão de chuva para essa noite, tá, gente? Pode ficar um pouquinho nublado, mas não há previsão de chuva, tá? E a temperatura hoje, nesta terça-feira, durante todo o dia, foi assim, a mínima prevista, 26 graus e chegou a 39 graus a máxima aqui em Manaus. A umidade relativa do ar fica entre 38% e 82%. Mix. 18 horas. Esporte. E é com ele, Cid Soares, Jaque Apostos. Cid, muito boa noite, Cid. Quais são as novidades para esta terça-feira? Olha, tem boas e más, né? Eu vou começar aqui com as boas logo, né? Tá rolando uma enquete aí na página do Globo Esporte Amazonas. A pergunta é a seguinte: o Manaus consegue vencer o Figueirense e escapar do rebaixamento? Bom, até agora, 77,78% dos participantes disseram que não vence e será rebaixado. Apenas 22%, 22,22% afirmam que o Manaus vai vencer e fica na Série C. E olha, um fato que precisa ser muito bem investigado, e eu me atrevo a chamar de racismo aqui, né? Isso com o atacante do São Raimundo, Igor Quadrado. Sábado à tarde, ele foi lá no supermercado DB com uma galera na Ponta Negra. Depois ele ficou solitário, sozinho ali, foi abordado por um funcionário do DB. E ele teve que provar que a sandália nova que ele estava usando não era da loja. Você imagina isso? A gerência que provar que não estava roubando. Isso. A gerência do DB chegou até a pedir desculpa pela ação racista, mas o clube, o São Raimundo, não perdoou e registrou BO no 19º Distrito Policial. Isso precisa ser muito bem investigado. Bom, Neymar foi anunciado oficialmente pelo Al Hilal na última semana e o craque brasileiro assinou o contrato aí por 2 anos com o clube saudita e vai receber 320 milhões de euros, cerca de 1,7 bilhão de reais pelo período. E porém Neymar não tem aí uma previsão de estreia no Al Hilal. O técnico Jorge Jesus afirmou em entrevista coletiva que o brasileiro está lesionado. Nessa terça-feira o jornal português Record publicou um documento oficial do clube saudita informando que o jogador tem 2 lesões e deve levar pelo menos um mês para se recuperar. E olha, agora tem bola rolando lá no estádio Hernando Siles em La Paz. A Internacional está vencendo o Bolívar, parou agora, né, por intervalo, ele vence por 1-0, quartas de final da Libertadores, e apenas 2 times brasileiros venceram o Bolívar em toda a história, que foi o Grêmio em 83 e o Palmeiras em 2020, ambos campeões da Libertadores. E o Bolívar, que não chegava às quartas de competição continental há 9 anos, agora já atropelou o Palmeiras na fase de grupos e bateu o Atlético também por 3-1 no duelo das oitavas. Pela Sul-Americana, Corinthians pega o Estudiantes logo mais às 8h30 da noite na Neoquímica Arena. E para encerrar, olha, Maracanã será fechado aí por tempo indeterminado para a recuperação do gramado logo após o jogo do Flamengo com Internacional no próximo sábado pelo Brasileirão. A informação foi divulgada hoje em comunicado oficial da administração do estádio. É o que temos para hoje, Karime Leão e Carlão. Beleza, Cid Soares. Obrigada pelas informações, Cid. Até amanhã. Até amanhã. Olha só, pelo segundo mês consecutivo, a arrecadação total das receitas federais apresentou queda e atingiu no mês de julho um total de 201,83 bilhões de reais. O número representa uma queda de 4,2% na comparação com julho do ano passado. E o resultado foi divulgado hoje pelo Ministério da Fazenda e revela que no acumulado do ano, entre janeiro e julho de 2023, o total arrecadado ficou 0,39% abaixo do arrecadado no mesmo período do ano passado, que fechou em
1,34 trilhão de reais. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As notícias da semana não são nada boas para o Comando da Segurança Pública do Amazonas. Nada menos que 26 promotores de justiça relataram problemas gravíssimos de falta de policiamento no interior do estado. Parte dos relatos foram feitos cara a cara, frente a frente, para o secretário de Segurança e o comandante da Polícia Militar. Os promotores de vários municípios relataram, entre outros problemas, o crescimento da atuação das facções criminosas e também a insuficiência de viaturas, homens e até de combustível para o patrulhamento fluvial no interior. O Ministério Público informou ainda que a discussão será ampliada e que uma segunda reunião deve ser realizada e que emitirá uma recomendação ao próprio governador do estado cobrando a solução para os problemas. 18 horas. 7 em ponto, Karime. Boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.